Olá, eu me chamo Ayub e eu faço a internet funcionar. Balcão de dúvidas número 1, vamos ao vídeo de respostas. No vídeo passado eu pedi para vocês me enviarem pelos comentários aqui embaixo quais são as dúvidas que vocês têm sobre a internet e eu selecionei alguma dessas perguntas e vou responder aqui nesse vídeo. Se isso der certo, se vocês gostarem, eu posso tornar isso uma espécie de série, de tempos em tempos eu faço um novo vídeo de balcão de dúvidas e o próximo será o número 2, convidando vocês a fazerem as perguntas e num vídeo subsequente eu faço as respostas. Antes da gente ir para as respostas, eu queria agradecer muito algumas pessoas que responderam as perguntas por escrito, antes mesmo de eu fazer esse vídeo de resposta. O João Lucas B. Macedo, o Diego Canton de Brito e o Nur. Obrigado a todos vocês por terem ajudado. A gente acabou formando uma comunidade aqui, né? Vocês vão interagir entre si nos comentários e cada um vai se ajudando, colocando o conhecimento que cada um tem para oferecer. Isso foi muito bacana, muito obrigado. Espero contar com vocês nos próximos vídeos também. Algumas das respostas que vocês fizeram foram tão completas que eu não vou nem tocar no assunto. Algumas eu quero também dar uma pincelada e colocar meu ponto de vista. Sobre as minhas respostas, não esperem que eu vou fazer um tratado filosófico sobre cada um dos assuntos. Esses assuntos são muito extensos. Eu vou minimamente responder as perguntas para tentar atender o maior número de pessoas possíveis. Então vamos à primeira pergunta, do Richard Yates. Ele pergunta: o quão redundante é a internet do Brasil? Isto é, o quão difícil é derrubar a internet do Brasil por um governo ou por um ato terrorista bem planejado? Difícil responder a sua pergunta. Eu, pessoalmente, tenho a sensação que é muito fácil. E não é por uma falta de planejamento, é por uma questão de custo. Nós temos um país com famoso custo, o Brasil, um custo operacional muito grande, uma carga tributária muito grande, os imóveis são caros, existe um oligopólio das operadoras de telecomunicações, assunto esse que eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, eu recomendo que você assista. Então, não é para uma questão de falta de planejamento ou conhecimento das empresas e profissionais da área, mas as redes que compõem a internet tendem a convergir a pontos muito específicos, múltiplos fornecedores nos mesmos locais, por uma questão de custo. Por consequência, a gente sofre daquela síndrome de muitos ovos num cesto só. A cidade que eu diria que é mais importante para a internet brasileira é Barueri. Nela estão cerca de uns 4 ou 5 dos principais data centers do país, e nesses data centers as maiores redes brasileiras e até internacionais se encontram para troca de tráfego. Existem cópias de conteúdos como Facebook, Netflix, Twitch, enfim, uma série de empresas do mundo inteiro também concentram nesses data centers nessa cidade. É o conteúdo todo. Então, algo que atinja Barueri como um todo, algo que dê um toque de recolher em Barueri, certamente irá comprometer a internet brasileira. Em termos de comunicação com os outros países, outras cidades têm papéis importantes também. Fortaleza, Rio de Janeiro, Santos, onde tem saídas de múltiplos cabos submarinos. Salvador tem também, mas ele é de uma empresa só, então tem impacto para um grupo econômico só. Mas essas cidades onde são os cabos submarinos que pelo fundo do mar e conectam o Brasil e a internet brasileira aos outros países também. Então, se você tiver um problema exatamente em Fortaleza, a gente tem Rios e Santos para poder compensar. Então, a comunicação internacional relativamente é balanceada, mas a troca de tráfego nacional, o conteúdo sair de uma empresa para outra, Barueri uma cidade muito importante. A região metropolitana de São Paulo, como um todo, é a região que mais concentra tráfego da internet brasileira. Mesmo pessoas da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, o tráfego vai para São Paulo e volta eventualmente para essas regiões. Então, por uma questão econômica, um atentado terrorista em 4 ou 5 endereços diferentes deixaria a internet brasileira fora do ar por muitos dias, e nos dias subsequentes aos primeiros reparos ficaria bastante lento. Então, eu sinalizo que nós estamos numa situação de sensibilidade. Curiosamente, tem um vídeo que eu gravei aqui pro meu canal que não ficou bom, que a câmera sacudiu muito, tava chovendo, eu falei muito de improviso, que eu fui num desses locais filmar na porta. E o motivo que eu fui filmar na porta, que eu costumo brincar, que esse local tem um dos postes mais pesados do Brasil. Tem 2 postes na entrada desse data center, onde tem centenas, eu diria talvez milhares de fibras óticas penduradas nesse poste antes de entrar nesse data center, onde fica também uma parte do Facebook no Brasil, do Google, Netflix e até da empresa onde eu trabalho. Como ele está exposto em poste, um incêndio ou alguém, como um acidente de trânsito, derrubar esse poste,
pode ter certeza que o país, não só o país, a América do Sul inteira, Argentina e Uruguai também entrariam nesse bolo de serem afetados por simplesmente um ou dois postes derrubados. Então, é essa má notícia que eu tenho para compartilhar para vocês e essa ótima pergunta. Muito obrigado, Richard. A outra pergunta que eu separei aqui é do Thiago Visotto. Franquia é algo válido? Especificamente sobre essa pergunta, eu tenho um vídeo, pode configurar na descrição aqui no cartãozinho, que eu falo 20 minutos só sobre esse assunto, mas na franquia da banda larga fixa, em que eu destrincho porque ela não faz sentido, tá? Eu já estou aqui dando um spoiler na minha opinião que não faz nenhum sentido, mas eu recomendo que você assista o vídeo lá. Eu falei livro porque também fui coautor de um dos livros chamado Escassez Artificial, e que ele discute especificamente a questão da franquia na banda larga fixa. Eu também emendo com a pergunta do Bruno Orlandi. Faz sentido as operadoras de telefonia móvel cobrarem internet móvel por quantidade de dados transferidos? Por que não é cobrado diferente da banda larga que contratamos por velocidade? Excelente pergunta, Bruno. Não só eu, como outros profissionais que já se manifestaram contra o limite na franquia de banda larga fixa, eventualmente nos vídeos, cursos, debates, acabam dando uma espécie de perdão, de desconto para a banda larga móvel. Mesmo a gente não tendo dados concretos, estatísticos, mesmo nenhuma dessas empresas vindo provar com gráficos, dados científicos de que a franquia na banda larga móvel é justificável. O motivo é porque é fácil para a gente especular e imaginar que o fato da comunicação entre o dispositivo que acessa a internet e a operadora se dá através de ondas eletromagnéticas espalhadas pelo ar, ondas de radiofrequência. E qualquer comunicação por radiofrequência, alguns fenômenos acontecem. O primeiro, você que já entrou com um carro ouvindo uma rádio FM num túnel, já percebeu que às vezes o sinal cai, ou até mesmo no celular quando você entra num ambiente indoor, ou você está atrás de um grande prédio, atrás de um morro, que o sinal às vezes não chega. Isso é um desafio muito grande nas redes de banda larga móvel. Outro desafio também, e pasme, falando de um jeito muito abrangente, algumas das tecnologias de comunicação sem fio, os dispositivos não podem falar ao mesmo tempo. Então existe uma espécie de separação de quem pode enviar ou receber dados, e o tempo, cada segundo é dividido uma fatia, imagina uma fatia de pizza, com frações de segundo em que cada equipamento pode falar uma vez, porque se dois ou mais falam juntos, isso cria interferência, quem está querendo ouvir e receber esses dados não vai conseguir, e a retransmissão. Enfim, tem uma série de características físicas, técnicas muito complicadas no móvel que a gente pode imaginar que a capacidade de banda seja mais escassa no móvel. Só que isso é em banda, não em tráfego, tá? Então, ou seja, esse perdão que muitos profissionais, inclusive ano passado, demos para a banda larga móvel, eu acho que ele não pode ser um perdão por especulação, por imaginação, como a gente fez aqui. Eu acho que essas empresas têm que vir e provar. Olha, cientificamente, se eu colocar 100 pessoas perto de uma área dentro de uma área de uma cobertura de uma herb, né, que a gente vulgarmente chama de torre, essas pessoas não vão conseguir trafegar dados simultaneamente de forma satisfatória, então por isso é necessário colocar algum tipo de restrição para o tráfego. Então eu desafio publicamente essas empresas que provem que de fato a franquia na banda larga móvel é necessária. Se é realmente necessário, se existem restrições técnicas e físicas, facílimo provar. Por que vocês não provam? Por que vocês não demonstram? Por que vocês não abrem a caixa preta da banda larga móvel? Então antes eu tinha uma espécie de perdão, hoje eu desafio essas empresas, os profissionais da área a provarem. Se é necessário mesmo, por favor, provem. Mas perceba que tudo que eu falei envolve o trecho entre a antena de telefone celular e o aparelho celular. Da torre em diante não se justifica, que muitas vezes é por meio cabeado, muitas vezes é por rádio enlace, mas ainda assim são capacidades fixas e dimensionáveis, e aí entram os mesmos critérios da banda larga móvel que eu utilizei no vídeo de franquia. Ótima pergunta, Bruno. A próxima pergunta do Gutierre Menezes. Explica por que a NET no plano de 60 MB oferece somente 6 de upload. Seria uma limitação do cabo coaxial? Eu acho que tem alguma pergunta relacionada com isso também. Deixa eu ver. Sim,
A pergunta do Grande M Oficial. Olá, tudo bem? Minha pergunta, por que os planos de internet sem fibra ótica não oferecem uma taxa de upload alta? Por exemplo, um plano de 60 MB de download, porém com apenas 6 MB de upload. Abraço. Então, Grande M Oficial e o Gutierre, foi o Gutierre Menezes que perguntou sobre isso. Vamos lá. Eu acho esse assunto muito engraçado, porque as pessoas que respondem esse assunto não costumam passar para a página 2 e aqui eu vou falar. Qual que é a página 1? De fato, nas inúmeras tecnologias de entrega de internet, muitas delas são assimétricas. Muitas delas, a velocidade que chega até a sua casa, a capacidade máxima que essa tecnologia suporta é maior do que a velocidade de você empurrar dados de volta para a internet. Cada caso é um caso, mas para vocês entenderem de uma forma genérica, imaginem que o modem que está na sua casa é um equipamento muito menor, que consome muito menos energia, com muito menos poder computacional de transmissão de dados, do que o equipamento que está do outro lado, lá no provedor, que esse sim é grande, ocupa quase um rack inteiro, ou um meio rack, enfim, tem metros de tamanho, metros cúbicos, e precisa estar climatizado, tem um consumo de energia muito alta. Então o equipamento que está do lado do provedor, estou falando isso em ideias gerais, é um conceito abstrato que eu estou trabalhando aqui, tá? Então o equipamento que está no provedor tem muito mais robustez técnica para empurrar dados, comparado com o seu modem pequenininho de devolver e empurrar esses dados de volta para o meio físico ao qual ele se comunica. Friso, cada caso é um caso, mas por que as pessoas ficam só na página 1? Qual que é a página 2 desse assunto? Essas tecnologias têm capacidade máxima de download que ela oferece para o cliente e a velocidade máxima de upload, a de download costuma ser maior do que de upload. Tudo bem, mas nada impede que essas velocidades, no geral, sejam as mesmas. Vamos supor que tem uma tecnologia que suporta 100 megas de download e 50 megas de upload, uma tecnologia teórica. Nada impede que o provedor crie um plano de 50-50, 50 megas de download e 50 megas de upload, ou seja, metade da velocidade máxima de download que a tecnologia suporta e exato 100% da velocidade máxima de upload que ele suporta. Então não há nenhum impedimento para que seja simétrico. Então por que tem uma diferença tão grande como questionou o Grande M Oficial? Curiosamente, essa área da internet ela é cheia de crendices, por mais que seja algo técnico, e não confundam com exato, não tem muito de exatas aqui não, no dia a dia mesmo, mas por mais que seja algo técnico, existe muita tradição, muita crendice. Então, de fato, antigamente, quando o meio físico era a principal restrição, vamos pensar aqui na conexão de escada, e as primeiras tecnologias de banda larga, essa proporção entre download e upload acabou sendo comercialmente mantida por tradição. A justificativa seria que um usuário residencial... Justificativa também estou eu aqui elucubrando, tá? Não é que tem nada escrito, não é que quando a gente senta para se reunir a gente usa esses argumentos. Mas uma das questões que a gente pode pensar é que o usuário de banda larga residencial ele é um grande consumidor de conteúdo e até pouco tempo ele não era um gerador de conteúdo. Quem gerava conteúdo eram as empresas e por isso os links dedicados muitas vezes oferecidos nas mesmas tecnologias que a banda larga residencial fazem links simétricos, velocidade de download e upload são iguais. Mas como eu mesmo estou utilizando aqui uma conexão banda larga para enviar vídeos para a internet, isso mudou recentemente. As pessoas em casa estão produzindo conteúdo, enviando conteúdo para a internet. Por isso muitas pessoas começam a se incomodar com a velocidade de upload e talvez seja o motivo de vocês estarem questionando isso. Então, I'm sorry, lamento, por pura tradição, tá? Também especulo que alguns provedores, não todos, utilizem o upload baixo como um gargalo para você não consumir muita velocidade de download. Como assim? Seja pelo protocolo TCP, ou seja, com outros protocolos baseados no DP, quase todas as aplicações vão ter um controle de congestionamento. Quando você recebe dados na sua conexão, o computador responde de volta: recebi, manda mais. Toma aqui mais um pedaço. Recebi, manda mais. Assim como esse vídeo, por exemplo. Então, a todo momento está essa plataforma de vídeo enviando os bytes desse vídeo para você e a todo momento esse equipamento está devolvendo de volta: sim, recebi, mande mais. Sim, recebi, mande mais. Se alguma informação for perdida no momento, o seu dispositivo fala assim: olha, faltou o pedaço 277, mande ele de volta. O servidor que está servindo o vídeo vai te mandar esse pedaço especificamente, ele não vai voltar a exibir o vídeo por completo. Agora, perceba que sempre, por mais que você esteja usufruindo de download, você sempre tem uma comunicação de upload para me mande mais, me mande mais, me mande mais.
Se o provedor deixa o upload muito estreito, você começa a ter dificuldade de sim, mande mais. E quando você deixa de pedir esse mande mais, o outro lado começa a te mandar em velocidades muito menores. Ele vai reduzindo, inclusive, se não falha a memória, de 50% em 50%. Então esse é o motivo de, por exemplo, você começou uma transferência no download, se você pausa e inicia de novo, algumas vezes ele recomeça com uma velocidade melhor. Porque não há... minto, até há um recálculo, um reajuste da velocidade poder subir de volta. Mas isso, por padrão nos sistemas operacionais, é muito demorado. Então, a velocidade de upload ser muito baixa pode ser uma forma de impedir que você utilize 100% a velocidade de download. E quando no produto, na campanha comercial, o provedor coloca velocidade, ele anuncia lá em letras garrafais a velocidade de download, e a velocidade de upload ou é omitida ou ela fica bem pequenininha. Mas no frigir dos ovos, por pura tradição, nada impede planos simétricos à banda larga residencial, desde que ambos os valores não ultrapassem os limites nominais da tecnologia utilizada. Beleza? Uma pergunta legal, hein? Falei bastante sobre ela. Acho que a próxima pergunta é do Nu, que me ajudou bastante. Obrigado, Nu, por ter respondido perguntas do pessoal nos comentários. Ele nos pergunta o seguinte: às vezes eu olho por curiosidade... eu sei que pergunta é essa. Por curiosidade, o Tracepath Traceroute e fico pensando, como é escolhido um caminho por onde meus dados trafegam? Tipo, eu indo para example.com. Então o servidor DNS transforma esse nome em um IP, isso mesmo, mas como o roteador sabe a rota para chegar no dito IP? Que pergunta legal. A primeira vez que eu vi isso, a primeira vez que eu vi um Traceroute na vida foi em 1995, eu fiquei absolutamente fascinado. Porque antes de ter internet em casa, lá em 95, eu fui da primeira leva de usuários residenciais de internet no Brasil, eu já tinha lido toda a documentação de todos os binários do Windows na época. Eu tinha um manual impresso do MS-DOS, eu tinha um manual impresso do Windows 3.11, eu não lembro se o manual falava, tanto do DOS ou do Windows falava do Tracert, que é o comando Traceroute da Microsoft, mas também eu procurei todos os binários e fui chamando eles no prompt, dando o / interrogação para poder ler a documentação. Aqui no mundo do Linux, que é o que eu uso hoje, seria equivalente ao "-h", né? Então, eu, antes de ter internet em casa, já havia lido, sim, todas as páginas de documentação de todos os binários. Então, eu já tinha uma noção do que o ping, do que o Tracert fazia em outros comandos ligados à rede. Só que eu não tinha visto o output. Então, quando eu tive internet pela primeira vez em casa, executei o comando e, se eu não me engano, o IP para quem eu tracei rota era uma pessoa que eu estava conversando no IRC e ela estava na África do Sul. Tá? Eu lembro que era outro continente, era algo muito longe. E quando eu fui lendo o Traceroute, e também eu gostava bastante de aviação na época, conheci os códigos de alguns aeroportos, eu comecei a sacar no reverso dos IPs os códigos de aeroportos, GRU de Guarulhos em São Paulo, MIA em Miami. Então eu sabia onde aquela pessoa estava conversando comigo no RC, eu havia perguntado de que cidade, de que país ela era, e quando eu fiz o Traceroute para o IP dela, eu consegui ver saindo da minha casa, indo para Guarulhos, estava no Nordeste, né? Então do Nordeste, desceu para Guarulhos, depois foi para Miami, depois foi para Europa, não lembro, Londres ou onde foi, para descer de novo na África. Então, quando eu vi pela primeira vez, eu consegui entender que aquilo era o caminho dos equipamentos, dos roteadores, até chegar aquela pessoa e passando pelas cidades, pelos países, aquilo teve uma sensação de eureka, assim, caramba, eu estou enxergando a internet fisicamente. Eu consegui achar que comando tem no meu computador que mostra para mim como é a internet por debaixo do capô. Desde esse dia eu nunca mais parei de ficar fuçando e torturando, por assim dizer, a internet para entender como é que ela funciona. Então, conteúdos de livros hoje tem alguns, mas ainda assim são muito escassos sobre o assunto. Então é quase que uma tradição oral de profissional para profissional como isso realmente funciona. Mesmo quem faz algum curso, até graduações e redes, tem noções básicas, mas o para valer mesmo, quando eu converso com essas pessoas, eu vejo que elas não têm. Então, tentando responder a sua pergunta. A conexão que você tem em casa, ela é uma banda larga residencial, ela é um link compartilhado. O seu provedor de internet é a empresa que compra a internet no atacado e revende para você no varejo. Mas a internet que o provedor compra tem um outro nome, chama-se trânsito IP. O trânsito IP, uma das características dele, além de a velocidade de download e upload costumeiramente serem a mesma, a garantia de contrato da banda costuma ser de 5%,
existe uma informação adicional que o roteador do provedor de trânsito IP passa para quem contrata o trânsito IP. Pode ser um provedor de internet, como eu falei, pode ser um data center, pode ser uma universidade, pode ser qualquer empresa que tenha um acesso à internet muito intenso. E essa configuração, essa informação a mais chama-se BGP, Border Gateway Protocol, protocolo de borda gateway. Eu não gosto de traduzir esse nome gateway, os portugueses traduzem, mas eu não gosto. E o que tem nesse BGP? Ele tem a tabela global de roteamento. Então, o roteador do fornecedor do seu provedor manda para o seu provedor uma lista com todos os IPs que ele conhece da internet e o caminho para se chegar até eles. E esse caminho é sempre de uma empresa para outra, tá? Então, o seu provedor de internet costuma ter mais do que um fornecedor de trânsito IP, então cada fornecedor de trânsito IP do seu provedor manda uma tabela, cada um com seu ponto de vista. Então, a empresa, olha, eu conheço esse caminho para o Google, para o Facebook, para os sites que você acessa. A outra empresa, ao mandar para o roteador do seu provedor, também manda uma tabela mostrando os mesmos ou outros caminhos. E o equipamento que a gente chama de roteador de borda do seu provedor, ele vai fazer uma eleição de rotas, seguindo uma lista lá de uns 10, 11 critérios, ele vai escolher para cada destino ou um ou outro caminho. E quando ele faz essa tabela eleita, quando ele recebe os pacotes de você, é ele, esse roteador BGP do seu provedor, que escolhe por qual caminho o tráfego vai escoar. Então, o roteador da sua casa só conhece um único caminho, que é até o roteador do seu provedor. O seu provedor de internet, esse sim, conhece múltiplos caminhos para os mesmos destinos e ele faz esse critério de eleição de rotas. E os 4 primeiros critérios de eleição de rotas são os mais importantes. Mas pontua o seguinte, nunca é performance, tá? Os critérios de eleição de rota BGP, a performance não entra nessa equação. Somente com softwares acessórios ou equipamentos acessórios, a performance pode entrar no jogo, mas em geral, os critérios de eleição de rota é quem vai receber esses dados, qual caminho o outro lado prefere. Isso dá um vídeo, olha, de 1 hora. Tem cursos de 16 horas que profissionais fazem só para falar desse assunto, mas espero ter dado uma pincelada aí sobre como é que isso funciona. Se você quiser conhecer esses caminhos, será que eu vou fazer um vídeo só sobre isso? Mas eu recomendo que você procure algo chamado Looking Glass, que significa lupa em inglês. São sites em que você consegue consultar a tabela global de roteamento. Você pode consultar para esse cara que roda essa aplicação, do ponto de vista dele, e a internet tem múltiplos pontos de vista, qual é o caminho até um dado IP, e você vai conseguir ver esse caminho. Cara, esse assunto é fascinante, mas dá um vídeo só sobre isso. Se você quer saber mais sobre esse assunto, quer que eu fale um vídeo só sobre BGP, peçam nos comentários e peçam muito, deem muito joinha. Se tiver muita demanda, eu deixo um tempo para poder fazer isso. Mas obrigado pela pergunta. Vamos à próxima, então, do Roger L. Opa, boa noite, amigo. Tem uma internet via rádio, infelizmente, pois onde moro não possui Vivo, Net, etc. Olha, eu acho que quem tem Vivo, Net, etc. em casa também não está muito feliz, não. Preciso de NAT aberta para jogar alguns jogos, porém o técnico falou que não pode ser liberado e não explicou o porquê. Pode me tirar essa dúvida? Valeu. O pessoal aí nos comentários também já te deu algumas respostas do Roger, quero complementar o seguinte. O que você deve pressionar no seu provedor é para que eles implementem o IPv6. O que ele não deve ter, o motivo deles não terem te liberado o NAT é porque, ainda mais se tratando de um provedor via rádio, de um provedor regional, uma região, uma cidade pequena do país provavelmente, ou um bairro afastado, esses provedores quase sempre compartilham o mesmo IP público para múltiplos assinantes. Então, o mesmo número que identifica a sua conexão com a internet é utilizado para identificar os outros assinantes do seu bairro, até todos da sua cidade ou todos os clientes do provedor. Então, fica muito difícil e até computacionalmente caro para o provedor permitir liberar portas na sua conexão, porque o seu IP pode significar a sua máquina, pode significar outras pessoas. Possível mas não é conveniente para o provedor fazer isso. Pode ser que ele te cobra mais para fazer isso, mas isso é um indício que o seu provedor está atrasado na adoção de IPv6. Os endereços IPv4 no Brasil já acabaram em 2014, 2015, me falha a memória agora. Então não é aceitável, não é normal, não faz sentido duas coisas. Sistemas e softwares que não suportam IPv6, e se eles não suportam, eles são obsoletos. E 2, serviços, provedores de acesso à internet, serviços de e-mail,
Sites na internet que não suportam IPv6 também estão obsoletos. E você acabou de sentir na pele a manifestação desse problema. Como acabaram os IPs, a gente começa a esbarrar em problemas técnicos. Então, o caminho mais curto é você pentelhar esse seu provedor, faça como o consumidor tem que fazer mesmo, se a empresa não te atende bem, chega às vezes de fato de ameaçar cancelar, se você puder fazer isso, exigindo que eles implementem IPv6, porque com IPv6 todos os clientes podem ter um número único e você pode liberar as portas que você quiser, você pode fazer seus jogos online, enfim, usar a sua conexão sem restrições técnicas. Beleza? IPv6, pessoal, todo mundo, não só o Roger, mas todo mundo, cobre do seu provedor de acesso à internet, que chegue IPv6 na sua casa e esteja navegando funcionando bonitinho. Bom, pergunta do Rafael Ferreira Siriani. E aquele velho conto que existem 7 pessoas no mundo que contêm chaves físicas que podem controlar o funcionamento da internet no mundo todo? É verdade isso? Sim, são 7 cavaleiros do Apocalipse. Tô brincando. Não é tão intenso como você colocou. De fato, existem cerca de 7 pessoas que possuem uma chave física que dá acesso a um cofre onde estão as chaves criptográficas que controlam o sistema de domínios da internet. Tá? Então, aquela conversão, quando você coloca o endereço.com.br, que aquilo vira um número IP e efetivamente a conexão estabelecida, é esse serviço de conversão de nome em IP que essas pessoas têm a chave física. E essas pessoas são profissionais da área da internet, muitos deles profissionais de segurança da informação, não tão somente internet, e são pessoas de nacionalidades diferentes, em continentes diferentes, enfim. A ICANN, que é a organização não governamental, mas sob forte influência do governo americano, que mantém esse serviço de domínios na internet, de recurso de numeração, ela colocou uma espécie de edital convidando as pessoas a se candidatarem. Acho que 40 pessoas se candidataram, e essas 7 aí foram eleitas, 7 profissionais baseadas no currículo, na participação deles na operação e manutenção da internet, em publicação de livros, muitos são acadêmicos. Receberam essa missão de ter uma chave física para caso algum desastre aconteça, caso alguma tentativa de golpe, alguma intrusão, alguma ameaça à soberania a esse cofre, eles possam atuar restabelecendo, dando reset na chave ou restabelecendo o serviço de DNS. Então não é que eles tenham a autonomia de fazer a internet ser desligada, ou são 7 cavaleiros do Apocalipse, como eu brinquei mais cedo, que possuem controle da internet como um todo. Eles possuem controle de um serviço muito específico, que é o DNS. Nem tudo na internet depende de DNS. Alguns jogos, pouquíssimos jogos independem de DNS. É que é muito inconveniente você não depender, mas isso é possível. Alguns sistemas de telefonia IP também. E um exemplo, acho que talvez mais próximo das pessoas, é a rede Tor, lá os endereços .onion. Eles não dependem dessa infraestrutura global de DNS, eles fizeram uma infraestrutura à parte. Ou seja, por mais que esse sistema dos 7 cavaleiros do Apocalipse aí venha a falhar, nós podemos reconstruir a internet, utilizar essa mesma infraestrutura física, mas refazer o sistema de domínios. Um negócio que vai dar um trabalho grande, principalmente para os sistemas operacionais e para os navegadores. Então, eu acho que esse trabalho da ICANN é muito bem feito, hoje estamos bem seguros. Eu acho que não é para se preocupar com esses 7 cavaleiros não, tá? Mas é uma boa lembrança de como a internet tem um aspecto físico ao ponto de ter um cofre com as chaves criptográficas e chave física. Esses caras têm cadastro biométrico de íris, de veia da palma da mão. Nossa, é um trabalho. Tem vídeo na internet mostrando a cerimônia da troca de chaves, é um negócio muito interessante, recomendo pesquisar aí no Google. Obrigado, Rafael. Agora a próxima pergunta do Arthur Hegerman Ferreira. Um bom assunto é a internet dentro dos mundos. Um bom assunto a internet dentro do mundo dos games, pois a internet é com certeza o dínamo desse mundo. Gostaria de perguntar por que durante as partidas de games o ping fica tão alto de repente e volta a normalizar. Outra pergunta boa é do porquê às vezes a minha internet cai ou fica extremamente lenta, sendo comparada a uma conexão de 1990 a 100 kbps durante horas, e como normalizar isso. Arthur, vamos lá. As informações que você colocou aí são sinais de problema. Isso não é o comportamento normal de uma conexão banda larga. Não acho aceitável ou comum isso, tá? Eu suspeito que você está sofrendo de saturação de banda.
alguma outra máquina na sua rede local, na sua casa, no escritório, não sei onde você está falando, de tempos em tempos começa a fazer muito download ou muito upload e saturar, chegar no 100% dessa velocidade. Porque quando isso acontece, o ping vai subir muito, porque imagina uma espécie de funil, né? Ou seja, tenta passar mais dados do que efetivamente a velocidade contratada e vai ter que ter enfileiramento, alguém vai ter que aguardar. E quando os dados do seu jogo aguardam em fila para chegar a vez deles saírem pelo tubo, né? O tubo ficcional, o tempo da latência, o tempo que esse pacote levou para ir para o servidor e voltar vai aumentar e por isso o ping sobe muito, tá? Então, possivelmente você está sofrendo saturação de banda ou, como alguns colegas disseram nos comentários, Wi-Fi. Se games é muito importante para você, pare de utilizar o Wi-Fi. Existem perdas do Wi-Fi. Mesmo exemplo que eu falei mais cedo numa pergunta. Você andando de carro ouvindo rádio, algumas vezes tem chiado do rádio, ou o celular em algum ponto da sua casa pega e outro não pega. Então, radiofrequência é uma coisa muito delicada, difícil fazer que ela funcione perfeitamente. Então, se você quer utilizar ao máximo a sua conexão, utilize ela cabeada no modem até o seu computador. Eu, pessoalmente, todos os locais que eu fui que as pessoas falam, a conexão daqui é uma porcaria, o provedor não entrega o que a gente contratou. Quando eu testo no Wi-Fi das pessoas, de fato eu vejo que a conexão é ruim. Quando eu plugo um equipamento, um notebook lá no modem, a velocidade entrega 100%. Eu nunca encontrei, olha o peso da minha palavra, em 21, 22 anos de internet, eu nunca encontrei um provedor brasileiro que não entregasse a velocidade contratada, tá? E olha que eu já testei bastante. Quase sempre não, sempre, todas as vezes que encontrei problemas, ou era um problema técnico, liguei o técnico, viu de fato o sinal está ruim, de fato os indicadores estão ruins, ou haviam problemas na rede local, o roteador era de má qualidade, o Wi-Fi tinha interferências, o computador também era lento, enfim, sempre consegui achar uma causa que era responsabilidade do cliente, não do fornecedor. Eu sei que essas empresas brasileiras têm péssima reputação, mas eu nunca consegui pegar no flagra. Então, toda vez que eu vejo alguém tendo dificuldades como você, investigue os problemas aí na sua rede e utilize de forma cabeada. Próxima pergunta é do Igor Henrique. Tem alguma diferença entre transporte e trânsito IP? Tem toda a diferença, são produtos totalmente diferentes. O trânsito IP tem aquela característica que eu falei mais cedo, de envolver o BGP, né? Então o fornecedor passa para o cliente, através do protocolo BGP, de um roteador para o outro, a tabela global de roteamento se permite que o cliente escolha por qual caminho ele vai enviar os dados na internet. Também tem uma série de outras vantagens, você tem seu próprio número IP, você pode distribuir esses IPs da sua rede internamente como quiser. Então, para quem, universidades, prefeituras, para quem roda serviços de TI na sua infraestrutura que o mundo acessa externamente, eu acho crucial ter trânsito IP. Muitas empresas deveriam ter trânsito IP e não tem no Brasil, isso precisa ser mais divulgado, tá? Então, o trânsito IP é um acesso na internet na sua máxima qualidade, na sua máxima potencialidade, com todos os recursos possíveis. Agora, o transporte IP, ele não tem diretamente nada a ver com a internet. Ele é simplesmente comunicação entre uma ponta A e ponta B. Algumas empresas falam em ponta A e ponta Z, de Zorro. Então você tem dois endereços em cidades diferentes, ou pode ser na mesma cidade, ou pode ser no mesmo bairro, enfim, são dois endereços, em que você quer que dados IPs cheguem de um lado ao outro. Então pode ser uma interligação entre matriz e filial, por exemplo. Então não anda pela internet, é um caminho específico em que a rede de um endereço se comunica com a rede de outro endereço. O que é muito comum é o uso do transporte IP, como eu falei, para interligação de matriz e filial, ou para as empresas de acesso à internet conseguirem ir para outra cidade, ir para outro bairro, expandir a sua cobertura, ou ir para um centro, alguma cidade com mais oferta de trânsito IP e comprar trânsito IP longe. Então, por exemplo, muito comum as empresas do centro-oeste e do norte, onde tem pouquíssima oferta de trânsito IP, contratarem o produto de transporte IP até Brasília, até Cuiabá, até São Paulo, para na ponta desse tubo, ponta A, ponta B, lá sim eles adquirem o trânsito IP, porque é o mercado mais próximo e é transportado até a cidade deles. Então são coisas totalmente diferentes, tá? Obrigado pela pergunta. E a última pergunta? É a última pergunta? Que tem a última pergunta. E você já fez a sua pergunta? Aliás, as perguntas feitas nesse vídeo, eu vou até pedir para vocês não fazerem perguntas nesse vídeo, porque só quando fizer uma nova convocatória de balcão de perguntas, aí sim vocês postam perguntas. Então você tem que estar inscrito nesse canal, você tem que ter dado joinha para poder receber o aviso, o alerta, a notificação de que tem vídeo novo. E aí quando fizer um novo vídeo chamando para perguntas, faça sua pergunta lá. Por enquanto só anota, tá?
Então, David Valentim Dias, e a nossa última pergunta de hoje. A distância da caixa de distribuição da internet influencia na velocidade da minha casa? Sim e não. Depende da tecnologia. Se tratando de fibra ótica, que tem sido a vedete do momento, a mais comum nos provedores que estão ampliando infraestrutura ou nos provedores novos, a distância, no geral, pouco importa. A fibra consegue percorrer muitos quilômetros de distância sem ter uma perda significativa de qualidade. É claro que, mesmo sendo fótons dentro de uma fibra, há uma perda desses fótons, há uma espécie de impedância ótica, e é por isso que os cabos submarinos que têm milhares de quilômetros têm repetidores ao longo do caminho. Esses repetidores consomem energia para poder regerar o laser e empurrar ele fibra adiante. Mas se tratando de cidades, tratando de redes terrestres, é muito tranquilo que a fibra chegue até o final com uma distância de 10, de 20 km de distância, em equipamentos baratos. Ela chega mais do que isso, mas com equipamentos baratos, menos de R$1.000, dá para empurrar o sinal por mais de 20 km de fibra sem nenhuma perda. Dá para empurrar, olha, pra você ter uma ideia, a pecinha chamada SFP, que ilumina a fibra e pode levar 10 gigabits por segundo até 20 km, encontra o mercado brasileiro com nota fiscal, tudo certinho, por R$900. Então não é muito caro você empurrar 10 gigas, 10.000 megabits por segundo por 20 km, usando uma tecnologia tradicional, tá? Não é a GPON, não é aquelas de split passivo, não. Então, para fibra ótica, eu vou responder que praticamente não importa. Está dentro da especificação, dentro da norma, não importa. Agora, os meios metálicos, sim. Principalmente os DSL da vida, ADSL, VDSL, VDSL2. Porque eles, na verdade, sobre os XDSL da vida, eu vou dividir em dois grupos. Os legados, eu acho que o principal exemplo brasileiro é da Oi e da Vivo em São Paulo, que eles, em cima da rede de pares metálicos, a telefonia fixa, telefone de voz, eles colocaram um serviço de dados em cima. Essa rede é muito antiga, principalmente dentro dos condomínios, dentro dos imóveis, cabo que tem 15, 20 anos de idade, cabo que tem ponto que pega umidade. Então, às vezes, quando chove a internet fica ruim, às vezes é dentro da casa do cliente o problema e não no cabo no poste. Os cabos do poste costumam ser bem protegidos disso. Então, essas redes antigas de voz que receberam esse upgrade, vamos dizer assim, para também ter XDSL, elas de fato eu encontro muitos problemas, tá? Agora, existem empresas brasileiras que fizeram cabos novos, com tecnologias novas, um exemplo, a antiga GVT, hoje comprada pela Vivo, e o Live Team, que eles fazem mais trecho, no caso específico da Live Team, fazem um trajeto maior de fibra e só realmente na última centena de metros ele utiliza par metálico, e essas tecnologias são boas, são confiáveis, conseguem chegar à velocidade máxima contratada. Acho que a Live Team é um ótimo exemplo, o índice de satisfação que eu vejo entre os clientes dela é altíssimo. Então, resumo da ópera, a distância importa se for metálico, para fibra não importa tanto, as redes metálicas novas costumam ser muito boas, dificilmente dão problemas, mas aquelas que são crônicas são as legadas. Então, o que é muito comum nos clientes da Oi e nos clientes da Vivo é dele tentar contratar uma velocidade alta, quando o técnico chega e fala assim, olha, só a menor velocidade está disponível aqui, porque você está muito distante da nossa central. Quanto maior o cabo, mais tem perda de sinal, aquela velocidade que você gostaria não chega, tá? Então, bastante pergunta. Nossa, eu preciso até tomar um copo d'água, eu falei bastante aqui hoje. Então, obrigado pessoal por ter assistido até aqui, muito obrigado pelas perguntas. Para que isso se torne uma série de tempos e tempo abra para novas perguntas, eu preciso ter mais inscritos no canal, preciso sentir que vocês gostam do assunto, que se interessam por ele. Então inscrevam-se no meu canal, deem um joinha para conseguir receber os avisos de notificação. Tem que também marcar o sininho, vocês conhecem o ritual melhor do que eu, tá? Mas obrigado pela atenção, me sigam nas redes sociais não, só uma, no Twitter, tá aqui na descrição do vídeo o meu perfil no Twitter. Vamos nos falando. Obrigado, forte abraço, até a próxima.